Mas vamos lá. O algoritmo, mais um algoritmo recursivo para vocês aqui. Max R V N é um algoritmo muito legal porque ele economiza uma variável auxiliar. Começou igual aquele, né? E daí a gente vai direto para o teste. Olha, se max R de V n-1 for maior do que Vn-1, devolva max R, peraí, tá faltando, não sei porque eu coloquei colchetes aqui, perdão, era paredes, assim melhor, devolva max R de V n-1, caso contrário, devolva V n-1. Acho que é só isso. Reconhecem a familiaridade entre esse algoritmo aqui e aquele? Semelhanças e diferenças. Ele é mais feio. Aquele lá é mais feio? É mais feio também. Mas ele tem uma variável a menos, ó. Ele não precisa Sim. de um x auxiliar. Sim. Primeira pergunta, vocês acham que aquele algoritmo está correto? Vamos pensar nele do ponto de vista da semântica dele. Ó. A gente está pegando aqui, né, recursivamente, é o algoritmo recursivo. Pega um V de tamanho N, um vetor de tamanho N. Se N for 1, caso base, mantenha. Se só tem um elemento, devolve V0. Caso base parece certo. O que max R de V n-1 me devolve? É a chamada recursiva para o subproblema com um elemento a menos, né? Com um vetor de tamanho n-1. Esse cara vai me devolver o maior elemento do prefixo do vetor ali, né? Do subproblema com um elemento a menos. Se isso aqui for maior do que o Vn-1, quem que esse cara tem que devolver? Isso aqui, né? É o que ele está fazendo aqui. Devolva max R de Vn-1. Se não, eu descobri que o maior elemento é o que estava na última posição. Devolve ele. Certo? Então, chutes de vocês. Esse algoritmo está correto? Parece. Max R equivale ao X. Basicamente, o valor dele vai ser, né, vai cumprir a função do x. Quando eu comparo o x lá aqui, olha, né, x recebe max R. E daí é que eu comparo o x. Vamos. Ele está correto. Tá? Por que eu fiz esse drama sobre ele ser correto ou não? Porque ele está absolutamente correto. No entanto, ele é absolutamente ineficiente. Tá? Aquele algoritmo é extremamente ineficiente. E eu acho legal, a gente, né, tem um aprendizado quando a gente faz uma mudança tão sutil no algoritmo e estraga absurdamente a eficiência dele. Tá? O que acontece? Vamos fazer umas continhas juntos aqui. Vou colocar aqui, para a gente entender o motivo. Ó, recorrência aqui. Vamos descrever uma função de recorrência que me diz qual a eficiência daquele algoritmo. Então, olha, qual o número de operações, o número de chamadas recursivas que ele vai precisar para atacar um problema de tamanho N. O número de operações, melhor dizendo, né? Bem, tem uma constante aqui, porque ele faz algum trabalho constante ali, beleza? Né? Faz esse teste de caso base, tem o devolvo, tem um outro teste aqui. Mas fora o trabalho constante, quantas chamadas recursivas ele desencadeia no pior caso? Isso aqui é uma chamada recursiva, né? E se por acaso o maior elemento estiver nesse subproblema, né, não for o cara da última posição, ele vai entrar nesse if
e fazer outra. Né? Então ele desencadeia duas chamadas recursivas. Né? Quer dizer que o custo é proporcional a 1 aqui, né, o número constante de operações, mais 2 vezes T de n-1. No caso que você igual aqui, você salva aquele valor. Quando eu coloco x eu salvo, eu evito essa chamada. Então o que eu estou dizendo é que no pior caso, tá, eu estou frisando o pior caso porque essa segunda chamada só ocorre dependendo do resultado desse teste. Então vai ter casos melhores, casos piores, mas no pior caso, que ele sempre entra aqui, vai ser aqui um problema de tamanho n, desencadeia 2 problemas de tamanho n-1. Os 2 problemas são iguais, mas ele desencadeia 2. E aqui vai desencadear, cada um deles, 2 problemas, cada um deles de tamanho n-2. No total, 4 problemas de tamanho n-2. Certo? E se eu continuar seguindo aqui, vão ser 8 problemas de tamanho n-3. Tá? Crescimento exponencial. Simplesmente porque eu não salvei o resultado numa variável auxiliar, eu vou ter um crescimento exponencial. Tá? Deixa eu fazer uma conexão, porque é um problema tão simples, o problema do máximo, que parece uma coisa óbvia, né? Tipo, eu imagino que se vocês fossem implementar, muito difícil que vocês fizessem aquela versão. A gente já tende a, tipo, mandei calcular isso aqui, salva numa variável auxiliar, até para o código ficar mais limpinho e tal, né? Mas notem que o que a gente está fazendo aqui, para além de uma boa prática de programação, quando eu salvo numa variável auxiliar, é que eu estou associando à recursão o uso de memória para não recalcular subproblemas. Vocês lembram no final de uma aula que eu falei de Fibonacci e eu mostrei para vocês que Fibonacci ficava ineficiente também? Eu falei de Fibonacci com vocês? Eu espero que sim. Fibonacci acontece a mesma coisa. A gente consegue algoritmos bastante eficientes para calcular o número de Fibonacci, só que Fibonacci precisa de 2 chamadas recursivas. Se eu não tomar o cuidado de guardar explicitamente os 2 últimos números, para calcular Fibonacci, o enésimo número de Fibonacci ele é a soma do número de Fibonacci n-1 e do número de Fibonacci n-2. Se eu não guardo esses caras, eu caio em um monte de recálculo de problemas. E daí eu caio num caso exponencial também, assim como aqui. Aqui é o caso mais sutil que eu conheço. Eu só preciso de uma variável. Fibonacci eu preciso de pelo menos 2, e outros casos eu preciso de tabelas inteiras ali preenchendo e tal. Tá? Isso aqui se relaciona com uma técnica de programação que a gente chama de recursão com memorização. Que no caso mais geral eu uso tabelas, às vezes de 2, 3 dimensões, porque o subproblema ele é tão complexo que ele precisa de um monte de resultado auxiliar guardado ali. Tá? Mas esse é o caso mais simples. Olha, eu preciso de apenas um elemento, a dimensão 0, né? Não é nem um vetor, é uma variável. Mas se eu eliminar ela, eu caio no caso exponencial por recálculo dos mesmos problemas. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Porque isso é um problema recorrente com recursão. Tá? É muito comum quando a gente vai atacar um problema de modo recursivo, que se a gente não tomar o cuidado de guardar resultados parciais, a gente acaba sendo ineficiente por conta disso, por ficar recalculando a mesma coisa. Tá? Só que é um caso tão básico, né, que a gente quase não identifica ele como sendo isso, né, de tão óbvio que é. Mas essa pequena mudança faz aquilo lá ficar bastante ineficiente. A gente poderia resolver aquela recorrência, mas eu acho que eu não vou fazer isso, essa recorrência aqui. Tá? Eu acho que eu não vou fazer isso, porque eu vou mostrar algumas outras coisas para vocês no tempo que a gente tem. Então eu vou ligar o projetor para conseguir mostrar um pouquinho de execução para vocês sentirem isso na prática e daí tem um outro tópico que eu quero comentar com vocês. Tudo bem até aqui? Ficou claro isso? Inclusive mesmo sem resolver a recorrência. Ficou claro o comportamento exponencial no pior caso que isso aqui gera? Mais ou menos claro? Como é que estamos? Ok? O primeiro tópico que eu quero falar com vocês ainda é sobre isso, tá? É só
Então eu vou, por mais que eu goste de resolver recorrências, eu vou me furtar de fazer isso agora e a gente vai para uma abordagem um pouquinho mais empírica, acho que é legal também. Espero que seja complementar aí para a compreensão de vocês. Então olha só. Conseguiram enxergar? Eu não vou passar com detalhes aqui, mas basicamente são as implementações dos algoritmos que a gente viu. Então esse aqui é o máximo recursivo que vai removendo pelo final, maxRend aqui. Esse outro é o máximo rbegin aqui, que vai removendo pelo início. Então ele tem essa variável auxiliar aqui para identificar o começo da função, o começo do vetor, perdão, para saber que o subproblema está diminuindo por ali. Aqui é a função envelope. Tá? Vejam que é basicamente o que a gente viu em pseudocódigo. Nas notas de aula que estão disponíveis para vocês, vão ter esses códigos lá em C, então vocês vão poder fazer o paralelo. Aqui é o algoritmo iterativo, que a gente tem. Aqui o algoritmo recursivo, que não usa variável auxiliar e paga o preço para isso. E daí como que eu fiz aqui? Olha, eu dou um scanf aqui no início, tá, do programinha, para saber o tamanho do vetor n. E daí, sabendo o tamanho do vetor n aqui, eu faço uma coisa bem simples. Eu preencho o vetor n de 0 até n-1, tá, em ordem crescente, e mando identificar o máximo aqui, cada uma das funçõezinhas que a gente tem, né? Com destaque aqui para o máximo recursivo problemático lá, para a gente comparar, para a gente identificar esse comportamento exponencial. Então, vamos ver ele aqui. Opa. Deixa eu dar uns enters aqui. Compilando. Vou mandar rodar e vou colocar aqui 32, tá? Um singelo vetor com 32 posições. Tá? Só para deixar claro, assim, era para a resposta ser instantânea para um algoritmo linear, mesmo se o meu vetor tivesse 1 bilhão de posições. Tá? Se eu tentar alocar 1 bilhão nesse computador, talvez ele reclame que o sistema operacional me nega. Eu chego muito perto da memória que eu tenho e o sistema operacional me nega. Mas 100 milhões, com certeza eu consigo alocar, e qualquer algoritmo linear aqui para o máximo vai responder em tempo instantâneo. Mas para aquele que leva tempo exponencial, para aquele lá que vacilou, né, por economizar uma variável, acabou caindo no pior caso exponencial, 32 já leva 3 segundos. E vejam o comportamento exponencial. Se eu chegar aqui e colocar 33, já levou 6 segundos. E se eu colocar 34, e é o último que eu vou fazer, deve levar 12 segundos, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, porque tem arredondamento aqui, né? Quando ele fala que leva 6, eu não estou com muita precisão aqui nos meus testes. Mas só para vocês verem que o comportamento exponencial é um crescimento absurdo mesmo, tá? Olha aí, 12 segundos. Tá? Então, vejam, é ridículo isso, tá? Para um computador moderno, você ter dificuldade para resolver um problema tão simples quanto o máximo, para uma instância tão pequena quanto 32, que a gente resolve em menos de 12 segundos. Se eu der um vetor com 32 posições, a gente passa o olho e acha o máximo ali, sabe? É ridículo isso, e de fato não é necessário, tá? Aquilo lá é só para mostrar mesmo uma patologia, né? Assim, olha, um erro que é fácil de cometer, é singela, é uma variável que eu eliminei e caiu nesse caso. Mas em outras situações, exponenciais aparecem e a gente fica tentando se esquivar delas, porque realmente, mesmo um computador moderno não consegue ir muito longe quando o algoritmo que ele está rodando leva tempo exponencial, ele não consegue resolver instâncias grandes. Veja, com 32, 33, aqui 34 o tamanho, ele já tem dificuldade, tá? Enquanto que para algoritmos mais eficientes, aí de tempo linear, como eu falei, 100 milhões, 1 bilhão é praticamente instantâneo. É instantâneo ou praticamente instantâneo. Beleza? Então isso foi para dar essa noção, mas já se conecta com, deixa eu só me achar aqui, um tópico que eu queria falar com vocês, de crescimento de funções.